Você sente que a sua energia sexual é poderosa, mas não sabe o que fazer com ela? Ela se acumula, pressiona, distrai, te domina e, no fim, você acaba desperdiçando tudo em prazer vazio, em distrações, em culpa. Mas e se eu te dissesse que essa mesma energia pode ser transformada em foco, clareza e ambição? Não é teoria, é prática. Neste vídeo, você vai aprender exatamente como perceber quando sua energia está se acumulando, o que fazer imediatamente para redirecioná-la, e por que grandes homens da história viam o sexo não como um problema, mas como uma alavanca de poder. Se você não canaliza, ela te controla, mas se você aprende a usar, nada mais te segura. A maioria dos homens vive à deriva, não por falta de força, mas por excesso de energia desperdiçada. Desde jovens, aprendem a lidar com seus desejos como se fossem inimigos, algo a ser aliviado, reprimido ou ignorado. Mas há um momento, geralmente em silêncio, geralmente sozinho, em que essa energia volta a bater na porta. E nesse instante, sem perceber, o herói é chamado. Talvez tenha começado com um desconforto, uma insatisfação que não pode ser explicada. Você olha ao redor e sente que falta algo, e no fundo sabe que está relacionado com você mesmo, com o que você sente, com o que deseja, com o que evita olhar. Esse é o chamado do fogo interior. Não estamos falando de sexo como a sociedade apresenta. Consumo rápido, prazer imediato, esquecimento. Estamos falando de energia, uma força invisível que habita o centro do seu ser. Uma pressão que cresce no seu abdômen, sobe pela coluna, toma seus pensamentos e, se você não aprender a usá-la, ela usará você. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. E para muitos homens, o destino é viver dominado por uma força que nunca aprenderam a canalizar. Aqui começa a jornada. O primeiro passo é parar de fugir. Na próxima vez que sentir desejo, e ele virá, sempre vem, não o trate como um problema. Trate como um sinal. Algo está se movendo dentro de você. A energia está disponível. Ela não precisa ser dissipada. Ela pode ser direcionada. Imagine um rio selvagem. Ele corre sem controle, derruba tudo em seu caminho. Mas se for represado, canalizado, ele gera eletricidade, ilumina cidades, move o mundo. A energia sexual é esse rio. E você tem duas escolhas: ou se afoga nele, ou aprende a navegar suas águas. E como fazer isso? Comece com o freio consciente. Quando a vontade vier, pause. Respire profundamente, pelo nariz. Sinta a pressão no corpo. Leve sua atenção para ela. Não tente expulsá-la, mas também não ceda imediatamente. Fique ali, presente, em silêncio. Essa é sua primeira vitória. A mente vai reagir, vai buscar justificativas. É natural, todo mundo faz, não tem problema. Mas lembre-se, você não é mais todo mundo. Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para ir além. Depois, transforme esse impulso em ação. Não qualquer ação, mas ação consciente e criativa. Treine, escreva, estude, trabalhe no seu projeto. Ligue para alguém que você ama. Saia para caminhar com propósito. Canalize. A energia sexual é combustível, e combustível só é perigoso quando não há motor para recebê-lo. O seu motor é a sua missão. E se você ainda não tem uma missão, comece procurando. A energia vai te ajudar a encontrar. Quanto mais você segura o impulso e o redireciona, mais clareza vem. O nevoeiro da mente vai diminuindo, as ideias voltam, a força reaparece. No mito da jornada do herói, esse é o momento em que o personagem ouve o chamado e decide sair da zona de conforto. Ele não sabe o que vai encontrar. Tem medo, dúvidas, incertezas, mas algo o empurra para frente. Algo que não se cala,
algo que pede transformação. Você também está nesse ponto. E seu dragão interior, a energia sexual selvagem, não é seu inimigo. É a criatura que, quando domada, se torna sua montaria. É o fogo que, quando contido, se torna luz. É o desejo que, quando honrado, se torna poder. Mas essa é só a primeira parte. Muitos desistem aqui, porque sentem a pressão aumentar, porque querem resultados rápidos. Mas essa não é uma jornada de um dia, é um processo, um caminho. E o herói só se forma no atrito entre o que ele quer e o que ele escolhe fazer com isso. A cada impulso que você canaliza, você se constrói. A cada tentação que você observa, sem reagir, você se fortalece. E pouco a pouco, sem ninguém ver, você se torna um homem diferente. Um homem que não é comandado pelo instinto, mas que comanda a própria energia. Esse é o começo, o despertar, a convocação para uma nova forma de existir. Você não está aqui por acaso. E se leu até aqui, é porque algo em você reconheceu essa verdade. A energia que antes me derrubava, agora me levanta. A pergunta que fica é: você vai responder ao chamado? Poucos sabem o que fazer com o próprio fogo. Muitos o reprimem, outros o desperdiçam. Mas os que transformam, esses mudam o próprio destino. Depois de ouvir o chamado, o herói precisa atravessar a primeira fronteira, o hábito. Porque não basta querer mudar, é preciso mudar o que se repete. A transmutação da energia sexual começa aí, no momento em que você decide romper o ciclo automático de estímulo e descarga. Isso exige mais do que força de vontade. Exige estratégia, consciência e prática diária. E o primeiro passo é entender: você não está lutando contra a energia. Você está aprendendo a dirigi-la com inteligência. Comece pelo corpo. Todo impulso nasce nele. Então é nele que você precisa estar presente. Observe onde a tensão se acumula. No abdômen, no peito, na garganta. A energia sexual sobe como um calor. E se você não estiver atento, ela se espalha em forma de agitação, ansiedade, compulsão. Mas se você fechar os olhos, respirar fundo e conduzir essa força para cima, algo muda. Com a prática, você pode sentir esse calor subindo pela coluna, chegando ao peito, clareando a mente. Isso é transmutação. Uma técnica simples. Ao sentir o desejo, sente-se com a coluna ereta. Inspire lenta e profundamente. Contraia levemente o períneo, a região entre o ânus e os genitais. Isso ajuda a conter a energia. Em seguida, visualize essa força subindo como uma chama suave pela coluna até o topo da cabeça. Faça isso por alguns minutos, sem pressa, sem culpa, apenas consciência. Você está começando a se tornar o alquimista de si mesmo. Mas atenção, transmutar não é reprimir. Não se trata de negar a sexualidade, mas de reconhecê-la como uma força criadora e não apenas reprodutiva. Um homem que domina sua energia não se torna frio, ele se torna magnético, centrado, cheio de vitalidade. Napoleon Hill chamava isso de sublimação da libido, o processo pelo qual o desejo físico é redirecionado para conquistas mentais, criativas e espirituais. Muitos dos grandes gênios da história fizeram isso, mesmo sem saber o nome. Eles transformaram o impulso sexual em arte, ciência, liderança e visão. E você pode fazer o mesmo. O segredo está na disciplina emocional. Nos primeiros dias você vai sentir a urgência de voltar ao velho padrão. A mente vai gritar, o corpo vai reclamar. Mas se você atravessar esse deserto inicial, do outro lado está algo raro: autodomínio. A cada dia que você escolhe canalizar, ao invés de ceder, algo muda em você. Sua voz ganha mais firmeza, seu olhar se torna mais profundo. Sua presença impacta sem precisar dizer uma palavra. Isso não é mágica, é energia sexual convertida em força de caráter. Mas isso exige uma rotina de suporte. Você precisa de âncoras diárias,
atividades que ajudem a absorver essa energia sem que ela exploda dentro de você. Exercício físico, meditação, escrita, criação, conversas profundas, natureza. Encha seu dia com estímulos que elevem e não que drenem. Evite gatilhos, principalmente os visuais. Seu cérebro é treinado para associar imagens com recompensa. Se você continua alimentando sua mente com estímulos eróticos, está plantando exatamente o que quer superar. Faça jejum de estímulo. E nesse silêncio, você vai perceber algo precioso. A energia sexual não é só sobre sexo, é sobre vida. Ela pode ser a força por trás da sua disciplina, da sua coragem, da sua criação. No mito da jornada do herói, esse é o momento em que o protagonista encontra seu mentor, a sabedoria interior que lhe ensina uma nova forma de existir. Você pode chamá-lo de intuição, consciência ou simplesmente clareza. Ele está aí, dentro de você. E agora, com a mente menos turva, você pode escutá-lo. Ele vai te dizer: você não precisa fugir do desejo. Você precisa usá-lo como uma alavanca para ir além. Você vai falhar? Provavelmente sim. Vai ceder, se distrair, recair, mas isso também faz parte. Cada queda traz um novo aprendizado. O que importa é voltar, recomeçar, refinar. O verdadeiro herói não é o que nunca cai, mas o que sempre retorna mais consciente. E aos poucos, você vai perceber. Quanto mais você domina a energia, mais ela te serve. Quanto mais você a ignora, mais ela te domina. Esse é o poder da transmutação. E agora que você começou a praticar, já não é mais o mesmo. Seu corpo sabe, sua mente sabe, sua energia sabe, e ela começa a se alinhar com algo maior, a sua missão no mundo. Algo muda no homem que para de desperdiçar sua energia. E não é só por dentro, ele começa a se mover diferente, a falar menos, com mais intenção, a ouvir com mais profundidade. Seu olhar ganha um peso que não pode ser explicado, só sentido. É o magnetismo silencioso de quem dominou a si mesmo antes de tentar dominar qualquer coisa fora de si. Esse é o próximo estágio da jornada. O momento em que a energia transmutada começa a moldar o mundo ao redor. Você não precisa dizer que está fazendo isso. As pessoas vão sentir, porque a energia não mente. Enquanto antes você emanava inquietação, agora você carrega presença. Enquanto antes você buscava validação, agora você emana direção. É como se o mundo começasse a te escutar sem que você precise levantar a voz. Isso não tem nada a ver com sedução barata ou estratégias de conquista. Pelo contrário, isso é o oposto da manipulação. É o poder de ser tão inteiro que os outros se reorganizam ao seu redor. Carl Jung dizia que, onde o seu medo está, aí também está a sua tarefa. Muitos homens têm medo de parecerem intensos demais, contidos demais, diferentes demais. Mas a verdadeira masculinidade não tem medo do próprio silêncio. Ela se assenta nele. E ali cresce uma força rara, a autoridade sem imposição. Você começa a liderar pelo exemplo. Seu foco incomoda os dispersos. Sua disciplina incomoda os preguiçosos. Sua clareza incomoda os indecisos. E ainda assim, muitos se sentirão atraídos por você, porque você se tornou raro, e tudo que é raro atrai. A energia sexual bem canalizada se transforma em presença multiplicadora. Ela potencializa tudo o que você toca, suas ideias, seus projetos, suas conexões. Pessoas que antes não te viam começam a te notar. Não porque você mudou seu cabelo, seu tom de voz ou suas roupas, mas porque algo em você se alinhou com um eixo invisível que poucos encontram. É a energia do Criador, não do carente. Em seus relacionamentos, isso muda tudo. Antes, você talvez se aproximasse de alguém buscando completude. Agora, você oferece transbordamento, e isso muda a dança. A troca deixa de ser uma fuga do vazio e passa a ser o encontro de dois inteiros.
Você não está mais implorando atenção. Você está construindo comunhão. Quando um homem se alinha com essa energia, ele se torna um espelho que revela a verdade. Muitas pessoas não vão suportar isso, porque sua luz vai expor as sombras alheias. Mas as que estiverem prontas vão te reconhecer, não pelo que você diz, mas pelo que você irradia. O mundo anda carente de homens que não se vendem fácil, que não se dobram a qualquer impulso, que carregam em si algo mais sólido que a própria vontade. Homens assim não são barulhentos, mas onde chegam, criam silêncio. E é nesse silêncio que as oportunidades surgem. Você começa a ser chamado para liderar, para ensinar, para cuidar, para construir, não porque você implorou por isso, mas porque a sua energia se tornou fonte, não drenagem. E isso exige ainda mais responsabilidade. Quanto mais poder você carrega, mais consciência precisa ter. A energia que antes era apenas fogo se transforma agora em luz, e luz, quando mal direcionada, também cega. Por isso, você precisa fortalecer o que o sustenta: valores, ética, propósito. Transmutar não é apenas subir energia, é integrar instinto com consciência, paixão com sabedoria, desejo com direção. Muitos desistem aqui, porque é mais fácil ser desejado do que ser íntegro. É mais fácil colher aplausos do que sustentar silêncio. Mas o herói verdadeiro não busca fama, ele busca verdade. E no centro da verdade está o sacrifício. Você não pode ter tudo. Ao escolher esse caminho, você vai deixar para trás velhos hábitos, velhas relações, velhos vazios. Mas em troca, vai receber algo que não se compra, a paz de quem não é escravo de si mesmo. Nesse estágio da jornada, você começa a compreender o sentido oculto de tudo que viveu até agora. O caos do desejo, a queda, a luta, a disciplina, tudo foi preparação. Agora, ele começa a manifestar no mundo externo o império que já edificou por dentro. E os outros vão perguntar: qual é o seu segredo? Mas o herói sabe que não há segredo. Há prática, há escolhas, há renúncias, há energia, direcionada, elevada, sublimada. E, acima de tudo, a consciência. Não há retorno possível depois que a mente desperta. Uma vez que você aprende a canalizar sua energia, você percebe que os antigos desejos já não o satisfazem. Aquilo que antes parecia um prêmio, reconhecimento, status, prazeres momentâneos, agora soa pequeno demais, raso demais, frágil demais, como um banquete servido a quem já conhece a fome da alma. É aqui que a jornada muda de eixo. O que começou como uma tentativa de vencer a si mesmo torna-se agora um chamado maior: transformar o mundo ao redor. O guerreiro deixa de ser apenas um homem com poder sobre si. Ele passa a ser um guardião do que é sagrado, um arquiteto do novo, um transmissor de sabedoria viva. E tudo começa pela mudança na ideia de sucesso. Antes, sucesso era ter, agora é ser. Antes era conquistar, agora é sustentar. Antes era vencer, agora é servir, não por submissão, mas por consciência. Porque o verdadeiro rei entende que seu trono não está acima dos outros, mas a serviço do bem comum. Esse é o início da missão. Jung dizia que o homem que não enfrentou o inconsciente é prisioneiro dos seus impulsos, mas aquele que enfrentou não apenas se liberta, ele se torna canal. A energia que antes era usada para inflar o ego, agora nutre algo maior, a construção de um legado. O herói compreende que tudo o que viveu até aqui foi um treinamento. Cada impulso reprimido, cada desejo sublimado, cada tentação superada, tudo isso fortaleceu sua vontade. E agora ele pode direcionar essa vontade com precisão cirúrgica. Ele deixa de correr atrás de validação. Ele começa a curar com sua presença, ensinar com seu exemplo, inspirar com sua coerência,
sua vida se torna o próprio ensinamento, e seu propósito deixa de ser um ideal abstrato, vira prática cotidiana. Mas há um detalhe que poucos entendem. Quanto mais elevado é o propósito, mais ele exige. Mais silêncio, mais paciência, mais atenção, mais entrega. Porque agora você sabe que carrega dentro de si uma energia que cria ou destrói, dependendo de como é usada. E por isso, ele se torna seletivo com o que consome, com quem se conecta, com o que permite entrar em seu campo. O prazer não é mais o fim, é o meio. Ele não rejeita o corpo, ele honra o corpo como templo. Ele não reprime o desejo, ele transfigura o desejo em direção. O herói se torna alquimista, e nesse estágio, uma nova dor surge. A solidão de quem vê mais longe. Poucos entenderão sua mudança. Alguns vão rir, outros vão duvidar. Muitos vão se afastar. Porque o mundo teme aqueles que não podem mais ser manipulados. Mas o herói não sente raiva, ele sente compaixão. Porque já esteve ali, já se perdeu, já acreditou nas mesmas ilusões. Agora, ele caminha com outro olhar, e nesse olhar há um convite silencioso. Você também pode chegar aqui. Não é um convite forçado, é um convite sutil. Um campo energético que atrai, que inspira, que provoca sem agredir. A energia sexual sublimada é isso. Ela não impõe, ela desperta. É nesse ponto da jornada que o herói encontra o verdadeiro trono, aquele que não está em nenhum palácio, mas no centro do próprio ser. E ali, sentado no silêncio que antes o amedrontava, ele compreende que nunca precisou buscar fora o que sempre esteve dentro. O antigo homem morreu, o novo nasceu. Não como um ser iluminado inalcançável, mas como alguém que caiu muitas vezes, queimou na própria fogueira e decidiu renascer consciente. E é esse renascimento que dá sentido à missão. Porque o herói não quer apenas viver, ele quer deixar algo, uma semente, um gesto, uma palavra, um impacto real. Não para ser lembrado, mas para que outros possam também encontrar o próprio caminho. Ele se tornou o que sempre buscou, mas agora sabe que o verdadeiro mestre é aquele que continua aprendendo. O verdadeiro forte é aquele que continua se observando. O verdadeiro rei é aquele que serve. Todo guerreiro que sobe a montanha encontra, um dia, a vontade de descer. O herói acreditava ter vencido. Ele já dominava sua energia. Seu corpo estava forte, sua mente lúcida, seu foco implacável. O desejo já não o comandava, ele o canalizava com maestria. Mas é nesse ponto, no auge do domínio, que surge o teste mais perigoso. Não uma tentação externa, mas a mais sutil de todas, aquela que se disfarça de merecimento. Você já resistiu demais. Relaxe um pouco, ceda só hoje. Você pode controlar. Essa é a voz da sombra refinada. Ela não grita, ela sussurra. Não impõe, ela seduz. E aos poucos, o herói começa a sentir o retorno de antigas sensações. Não como vício, mas como recompensa. A armadilha perfeita. É o momento em que o guerreiro, mesmo consciente, se vê dividido. O impulso que acreditava ter superado retorna com nova face. Não é mais sujo, impulsivo, desesperado. Agora é elegante, justificável, até lógico. É o desejo travestido de liberdade. A serpente não chega rastejando, mas com perfume e argumentos. E ele se pergunta: será que ainda sou o mesmo de antes? Será que me transformei mesmo ou apenas me reprimi? Será que não posso tocar no fogo sem me queimar? Essas dúvidas não são fraqueza, são parte do processo. Jung dizia que o ouro está na sombra, e aqui o herói precisa encará-la mais uma vez. Mas agora, de frente, sem fugir, sem sublimar, sem racionalizar. Apenas olhar, com coragem, para o monstro que ainda habita dentro de si. É nesse confronto que algo crucial acontece. Ele descobre que a sombra nunca será destruída.
apenas integrada. Porque o desejo não morre, ele muda de forma. O impulso não some, ele se reorienta. A pulsão não cessa, ela amadurece. O herói percebe que não se trata de apagar o fogo, mas de aprender a ser o guardião da própria fornalha. Aqueles que apenas reprimem um dia explodem. Aqueles que apenas se controlam um dia cedem. Mas os que conhecem profundamente suas trevas aprendem a dançar com elas. Essa dança, no entanto, é solitária. Não há mestres nesse ponto, nem livros, nem fórmulas. Apenas o silêncio interior e o espelho da própria alma. E o que ele vê ali não é bonito, é humano, cru, imperfeito, mas é real. E é nesse reconhecimento que nasce a verdadeira maturidade. Não é mais sobre vencer a tentação, é sobre entender de onde ela vem, sobre olhar para o vazio que a gerou, sobre acolher o menino ferido que usava o prazer como fuga, sobre abraçar o homem que busca no desejo aquilo que nunca recebeu: amor, aceitação, sentido. Essa é a tentação final. Não para voltar ao velho mundo, mas para testar a solidez do novo. Não para ser punido, mas para ser purificado. Não como armadilha, mas como portal. Porque ao resistir à tentação, o herói se fortalece, mas ao compreendê-la, ele transcende. E aqui, ele morre pela segunda vez. Não o corpo, nem os impulsos, mas a ilusão de que o controle era o fim da jornada. Agora, ele entende. O verdadeiro domínio é um pacto eterno com a vigilância, um acordo diário com a consciência, uma escolha contínua pelo que constrói, mesmo quando o que destrói é mais fácil, mais rápido, mais sedutor. É nesse ponto que ele percebe. A batalha mais difícil não é contra o mundo, mas contra si mesmo depois que já se tornou forte. Porque o ego do homem transformado pode ser ainda mais perigoso do que o do homem inconsciente. E o herói compreende: o verdadeiro guerreiro não é o que domina os outros, mas aquele que permanece humilde após conquistar o próprio império. Esse é o renascimento, não o do início, mas o que surge após o fogo, após o deserto, após a queda evitada no último instante. Ele está pronto para algo maior. Ele não precisa mais provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo. O homem que retorna do fogo já não carrega a ansiedade de ser aceito, desejado ou reconhecido. Ele se basta. Sua energia, antes dispersa em múltiplos vazamentos, agora pulsa inteira em cada gesto, cada olhar, cada palavra. Esse é o novo campo de batalha. Não mais externo, mas vibracional. Ele não luta, ele atrai. Não seduz com palavras, mas com silêncio. Não convence com argumentos, mas com a verdade vibrando em seu corpo. A transmutação da energia sexual chegou ao seu ápice. O desejo se converteu em direção. E quando isso acontece, o mundo sente. Pessoas se viram quando ele entra. Não por beleza, nem por status, mas por algo que não conseguem explicar. Ele tem presença. E essa presença não vem de roupas caras, músculos ou fama. Ela vem do centro, do fato de que ele está inteiro onde está. Sua energia sexual não mais escapa em pensamentos incontroláveis, fantasias constantes ou vícios repetitivos. Ela se recolheu e, ao se recolher, se concentrou. É como um rio que parou de se perder em ramificações e agora corre forte e direto para o oceano. Esse homem magnetiza porque ele não quer nada, e é justamente por isso que tudo se aproxima dele. Ele não vive mais buscando, vive irradiando. Não fala sobre sua jornada, encarna ela. E quando as pessoas o ouvem, não escutam conselhos, escutam certezas encarnadas. Porque ele passou pelo caminho que tantos evitam. Resistiu quando todos se rendem, mergulhou onde todos fogem, integrou o que todos escondem. Agora ele é um espelho. Um espelho que, ao ser olhado, convida os outros a também encararem suas próprias sombras e renascerem.
Esse magnetismo, porém, vem com um fardo. Ele se tornou referência. E toda referência carrega a responsabilidade de manter a chama acesa, não apenas para si, mas para os que vêm depois. Não se trata de perfeição, mas de coerência. Ele pode falhar sim, mas não mente para si mesmo. Ele pode errar, mas se levanta rápido, pois conhece o preço da queda. Ele já foi dominado, mas agora se lidera. E o que antes era apenas autocontrole, agora se tornou liderança energética. Mulheres o sentem, não como objeto, mas como âncora. Homens o respeitam, não por medo, mas por inspiração. Crianças o observam, como se pudessem sentir que ali existe algo raro, um adulto com alma limpa. E essa alma limpa foi conquistada com sangue, suor e silêncio, porque ninguém vê as madrugadas em que ele resistiu, as lágrimas que ele chorou sem saber porquê, as vezes em que caiu de joelhos no quarto, sufocado por um desejo que parecia incontrolável, mas ele levantou, não como herói de filme, mas como homem real, humano, imperfeito. Mas com uma decisão inegociável, ele não seria escravo. E agora, ao caminhar entre os outros, ele não fala sobre retenção, energia ou celibato. Ele fala de foco, de missão, de servir ao mundo com tudo o que é. Porque a energia que antes o dominava agora o sustenta. Esse é o verdadeiro elixir da jornada, a energia sexual transformada em propósito. Ele poderia usá-la para obter prazer, conquistas ou validação, mas escolheu usá-la como combustível para criar, curar, liderar. Escolheu ser ponte entre o instinto e a consciência, entre o animal e o divino, entre o desejo e a direção. E assim, sua simples presença já muda o ambiente. O que antes era pulsão, agora é compaixão. O que antes era carência, agora é força. O que antes era desejo, agora é destino. Ele se tornou mestre, não porque sabe tudo, mas porque aprendeu a nunca abandonar a própria disciplina. Chega um ponto da jornada em que as palavras se tornam supérfluas. Ele já não sente necessidade de explicar o que viveu. Não precisa mais defender sua escolha pela disciplina. Não gasta energia tentando convencer ninguém de que a retenção funciona, de que a transmutação é real ou que o controle do desejo muda vidas, porque agora ele é a prova viva de tudo isso. A transformação é silenciosa, mas visível. Quem o encontra sente, mesmo sem entender porquê. A conversa muda de tom, o ambiente se ajusta, o caos se cala, porque há algo em sua presença que educa sem ensinar. Esse é o legado mais poderoso. Aquele que é passado sem esforço, sem ego, sem necessidade de reconhecimento. A energia que ele cultivou dentro de si não é mais apenas dele. Ela escapa por suas atitudes. Está em como ele escuta, em como caminha, no jeito como olha, sem julgar, no toque firme, mas respeitoso, na firmeza que não precisa de voz alta. Ele entendeu, enfim, que a verdadeira liderança é energética e que a verdadeira missão de um homem não é acumular poder, mas distribuir equilíbrio. Agora ele se torna exemplo, para os mais novos, um farol, para os mais velhos, um enigma, para as mulheres, um abrigo, para os homens, um chamado, porque sua história carrega algo que transcende a biografia. Ela mostra que é possível. Sim, é possível viver no mundo moderno sem se perder nos impulsos. É possível ter desejo e não ser escravo dele. É possível olhar para dentro do próprio corpo e encontrar direção, não confusão. E esse é o presente que ele oferece ao mundo. Não mais sua força, mas sua estrutura interna. Muitos ainda rirão, outros vão ignorar. Alguns zombarão como sempre fazem dos que buscam mais profundidade. Mas não importa. O homem que chegou até aqui não precisa de aplausos. Ele já venceu o julgamento mais cruel de todos, o seu próprio. E porque venceu a si mesmo, pode agora criar espaço para que outros façam o mesmo.
Ele não vai fundar uma escola, não vai vender um método, não vai construir templos, mas onde ele estiver, seja num bar, numa roda de amigos, num corredor de hospital ou num silêncio à beira do rio, haverá um campo invisível que convida à lucidez. Seu legado é interno, é vibracional e por isso mesmo é eterno. Ele sabe que haverá recaídas, que a energia sexual, por mais transmutada, nunca se domestica totalmente. Ela sempre retorna, selvagem, intensa, crua. Mas agora ele sabe o caminho. Não se assusta mais com a própria sombra. Sabe acolhê-la, sabe redirecioná-la, sabe escutá-la, porque compreendeu no fim da jornada a mais importante de todas as verdades. O desejo nunca foi inimigo, foi mestre, foi bússola, foi portal. E agora, ao retornar ao mundo comum, depois da caverna, depois da travessia, ele traz consigo um elixir silencioso, a prova de que é possível ser inteiro num mundo partido. E esse elixir não é bebido, é absorvido por quem o vê, é inspirado por quem o observa, é aprendido por quem se permite sentir. Assim, ele cumpre seu papel, não como profeta, mas como presença, não como guru, mas como exemplo, não como salvador, mas como homem desperto. E a energia sexual que antes o puxava para o fundo, agora o empurra para a frente, como uma força invisível, ancestral e divina que o lembra todos os dias. Você não veio aqui para ser refém do prazer, veio para ser arquiteto da sua potência. A maioria nunca saberá. Nunca saberá o que você enfrentou quando decidiu domar o próprio instinto. Nunca saberá as noites em que sentiu a carne gritar e, mesmo assim, permaneceu firme. Nunca entenderá o porquê de você parecer mais sereno, mais forte, mais centrado, sem jamais ter dito uma palavra. Mas os que sentem vão reconhecer. Aqueles que também começaram a questionar os próprios impulsos, os que estão cansados de viver em ciclos de prazer e vazio, esses vão perceber algo diferente em você. E então, sem precisar explicar nada, você será farol. Porque o verdadeiro guerreiro não luta contra os outros. Ele vence as guerras que ninguém vê. E é por isso que, quando caminha no mundo, algo muda ao seu redor. O ambiente se eleva, a conversa se aprofunda, a presença pesa como rocha e aquece como fogo. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você já despertou, já ouviu o chamado e já entendeu que a energia sexual não é pecado nem problema, é potência mal dirigida. A diferença entre destruição e criação não está na energia, está em como você a usa. E agora, a escolha está diante de você. Continuar entregando sua força ao mundo em troca de alívio temporário ou reconstruir seu império interno, uma decisão por vez, um dia após o outro. Se esse vídeo te provocou, te tocou ou te fez refletir de alguma forma, então o canal, o buscador é o seu lugar. Aqui, nós não damos respostas prontas, nós fazemos as perguntas certas e te acompanhamos nas jornadas que ninguém vê, mas que transformam tudo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa acordar, porque este é apenas o começo. A próxima chave, o próximo portal, o próximo espelho já está sendo preparado. E lembre-se, não há sabedoria maior do que transformar desejo em direção. Nos vemos no próximo vídeo.